Oi, gente! Bem-vindos ao nosso Terça Mitológica de hoje. Hoje estamos aqui com o nosso quarto e último episódio, né? E bom, já tenho só que agradecer a vocês por terem me acompanhado até aqui. Muito obrigada. Não esquece também de curtir esse vídeo, acompanhar, seguir o canal e indicar para seus amigos, tá bom? Então bora pro nosso último episódio do Terça Mitológica. Bom, como eu falei pra vocês no nosso primeiro episódio, existem duas obras super importantíssimas para a mitologia, também para a Grécia, né, para os gregos, que eles narram, né, histórias que foram importantes para ser entendido também a mitologia. E eu citei para vocês, né, no primeiro episódio, um autor, né, autor dessas obras chamado Homero, que, assim, ele é considerado oficialmente, né, o autor dessas obras. Porém, existem algumas controvérsias em que algumas pessoas dizem que não foi escrito só por ele, né? Porque às vezes nessas narrativas, nesses poemas, né? Ele é incluso no poema, né? Então dá a entender às vezes que ele era uma das pessoas, né? Que escreveu esses livros. Mas enfim, ele é o autor oficial. Então, Ilíada, hoje eu vim contar pra vocês, né? Falar um pouquinho do resumindo pra vocês sobre as obras de Ilíada e Odisseia, né? A importância dela para a mitologia delas, para a mitologia. Vou dar uma pequena resumida para vocês. E também vou falar da importância, né, da mitologia para os dias atuais. Bom, hoje não vai ter narrativas, mas eu vou falar da importância, né, da mitologia. No poema Ilíada, Homero ele vai narrar, na verdade, o tema central, né, de Ilíada vai ser a Guerra de Troia. E vai ter como foco central essa guerra, que, de acordo com a história, né, essa guerra de Troia ela vai ser iniciada através do sequestro de Helena, que era a mulher do rei dos gregos, né, o rei da Grécia, lá, Menelau. O livro conta que estavam vários reis, né, príncipes e princesas reunidos, e Paris, que era o príncipe mais novo, né, de Troia, ele acaba se apaixonando por Helena. Afrodite aparece para Paris e diz que se ele votasse, né, nela como a deusa mais bonita, mais bela, né, entre as deusas, ela daria a ele o amor, né, da mulher mais bonita. Entre as mulheres mais bonitas, daria o amor para ele dessa mulher. Só que Paris não esperou nem mesmo que isso acontecesse, né? Então sequestrou Helena para Troia e então vai iniciar a guerra. Eu vou falar alguns detalhes para vocês. Bom, a Ilíada é um poema épico composto de 24 escritos em versos, cujo tema é um episódio da Guerra de Troia. Bom, a ação se passa no 9º ano do cerco imposto a Troia pelos gregos. Então ele vai se centrar em um personagem super importante que vai ser Aquiles, cuja ira foi provocada pelo rapto de sua escrava Briseida e pela perda de seu amigo íntimo Pátroco. Este foi morto por Heitor em combate e teve o seu corpo arrastado pelo mesmo para o torno do túmulo de Pátroco, que terminou a restituí-lo a Príamo, rei de Troia e pai da vítima. Aquiles, porém, é em seguida morto por Paris. Então, no final da narrativa, né, no final de tudo, Aquiles, apesar de se vingar pelo seu amigo e pela escrava, ele também é morto. E então, muita gente conhece, né, sobre a tão conhecida história do calcanhar de Aquiles. Só que para que vocês entendam, Aquiles era um semideus poderosíssimo, muito forte. Então, assim, ele lutava muito. Só que ele tinha um ponto fraco, né? Como eu já citei pra vocês, o calcanhar dele. Então, essa história é muito conhecida, né? Devido a inúmeras referências que nós temos também, né? Na filosofia sobre isso. E é muito conhecida essa história sobre o calcanhar de Aquiles, né? Que é o seu ponto fraco, que seria o seu ponto fraco, que foi onde exatamente, né? O seu adversário acertou a flecha no seu calcanhar, fazendo com que ele morresse. Que só assim ele realmente iria morrer, somente se alguém acertasse nesse seu ponto fraco. E essa história termina com a vitória dos gregos sobre os troianos. Lá no poema e no livro Odisseia, né, vai ser narrado que vai vir da palavra Odisseu, que na verdade vai ser traduzido pra gente como Ulisses. Ele vai narrar a volta de Ulisses, que era um conhecido herói, né, grego,
a volta de Ulisses da Guerra de Troia para casa. Então, durante essa narrativa, vão existir diversos acontecimentos, né, durante essa volta para casa dele. Bom, e a sua casa ficava na ilha de Ítaca. O Ulisses, né, o seu, ele acaba matando um ciclope, que era filho de Poseidon. Só que Poseidon, né, para se vingar dele, começou a colocar várias provações durante o caminho de volta para casa dele. E assim, ele já tinha passado 10 anos, né, nessa guerra de Troia. E durante essa trajetória, né, pra casa dele, vão acontecer várias outras coisas, até ele chegar lá pra reencontrar a sua amada mulher. E durante 10 anos, né, ele vai lutar contra essas provações de Poseidon. Então vai ser ele e o mar, basicamente, né. Na primeira parte, que é a Telemaquia, Telêmaco, ele vai em busca do pai. E na segunda parte, já, que vai ser a volta de Ulisses, vai ser recolhido após um naufrágio pelo rei Alcino, ele vai relatar as suas peregrinações que o levaram até o Ciclope de um olho só, devorador de homens, e como ele e sua tripulação o cegaram, a fim de fugirem do seu poder. Então também ele vai contar como foi protegido pelo seu próprio fascínio mágico, né? Forçando a feiticeira Circe a quebrar um encanto que tinha transformado, né, sua tripulação em porcos. Então tudo isso tem na narrativa, né, da Odisseia. Além disso, eu posso contar ainda como foi aos infernos e o Mar das Sereias e como conseguiu proteger, né, a sua tripulação tampando seus ouvidos com cera de abelha e se amarrando com cordas ao mastro do navio, de forma que não pudesse mexer-se enquanto estava sob o encanto das sereias e não forçasse sua tripulação a remar em direção da morte. Conta ainda histórias da ninfa Calypso. Bom, nessa história das sereias, né, ele retrata, tem umas imagens que mostram que relata essa parte da história, é que eles realmente ficam amarrados, né, e as sereias com seus encantos, e alguns homens tentam se soltar, ele mesmo tentam, mas eles conseguem passar, né, por elas. E depois disso, para contar essa história de Calypso se apaixona por Ulisses e prende ele lá em uma ilha. Bom, e na terceira e última parte, né, Ulisses, que vai ser chamado como a Vingança de Ulisses consegue chegar à ilha de Ítaca e ele vai direto ao palácio, né, onde está a sua esposa, e ele vai disfarçado de mendigo. E quando ele chega lá, ele percebe que é invadido, que tem vários pretendentes, né, para sua esposa, que estão querendo pedir as mãos da sua esposa, né, que o nome da sua esposa era Penélope. E ela, porém, declara que só se casará com aquele que conseguir manejar o arco de Ulisses. Nessa oportunidade, então, ele se dá a conhecer e massacra os pretendentes. Ou seja, ele mesmo pega o seu arco, né, e, enfim, ele consegue ganhar essa aprovação. Bom, como vou citar aqui pra vocês que essas narrativas, na verdade, elas são epopeias, né? Ou seja, elas são narrativas que possuem, né, feitos heróicos, né, de longos textos, enfim, longas histórias, né, de heróis. Então, ela vai comportar um aspecto coletivo, né, que visa transmitir um conjunto de narrativas tradicionais relacionadas com a ordem do mundo e da comunidade. Ordem cuja existência e estabilidade são frutos de proezas divinas de heróis excepcionais. Fiz uma pequena resumida, né, dessas obras de Odisseia e Ilíada, que foi escrito por Homero, muito importante para os gregos, como já falei para vocês desde o primeiro episódio. Então, eu espero muito que vocês leiam, né, esses dois poemas, essas duas narrativas, esses dois livros, e que vocês se interessem, né, também, caso vocês se interessarem por querer assistir também alguns livros, enfim, coisas cinematográficas, eu vou indicar para vocês aqui alguns livros, como Fúria de Titãs, que ele vai narrar a história de Perseu. Então esse é um dos filmes que eu vou indicar para vocês. O segundo filme que eu vou indicar vai ser Troia, que é muito conhecido também. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né? Que é justamente sobre essa narrativa que eu falei pra vocês, né? Da Ilíada, que vai falar sobre a Guerra de Troia, né? Então, assim, durante a Guerra de Troia, vocês vão ver que vai existir aí uma grande estratégia, né? Dos gregos
para eles destruírem, né, conseguiram ganhar dos troianos, que vai ser o tão conhecido cavalo de Troia, que eu não vou dar spoiler, vocês têm que assistir o filme, é muito legal. Pra quem puder assistir, né, veja uma classificação indicativa. E, além disso, tem várias outras, como séries na Netflix, tem diversos outros filmes, como 300, Hércules, que eu posso indicar aqui pra vocês, que vai contar um pouco sobre essa mitologia, que vocês vão poder ver mais a fundo, né, assim como e mais, como que era o povo daquela época, ou pelo menos conseguirem retratar mais ou menos como era. Então eu espero muito que vocês vejam. Bom, como eu também falei pra vocês no primeiro episódio, né, qual a importância da mitologia nos dias de hoje. Então, assim, como vocês viram no decorrer, né, dessa trajetória aqui, a mitologia, ela, como eu falei pra vocês, ela vai caminhar lado a lado com a filosofia. Então, a mitologia ela vai retratar muito além do que somente narrativas, né? Ela vai retratar a filosofia como o sentido da vida, como a diferença do bem e do mal. E para que fique claro isso mais ainda para os homens, a mitologia ela traz relatos, né? Essas narrativas que, apesar de as pessoas verem o mito, né, conhecerem mito, é mito, é mentira, na verdade, esse mito aqui é uma cultura, é a cultura de um povo, né? Então a mitologia, apesar de ser do mito, ela não significa que ela seja mentira. Aquilo foi algo acreditado é algo que se acredita, né, até nos dias de hoje. Então, assim, você entender o sentido da vida, você entender o que é o bem e o mal, você conseguir exemplificar coisas da vida, como, por exemplo, essa trajetória, né, de Ulisses, de volta para sua casa, ele passa por várias provações, né, ali por Poseidon, que a filosofia, ela utiliza isso também como exemplos, que às vezes na vida, né, você passa por diversas provações, assim como Ulisses. Então, utilizar isso também a mitologia como um exemplo para questões filosóficas também é válido. Se vocês conheciam, né, a mitologia como algo, isso é mentira, isso é algo criado, na verdade, elas são narrativas, assim, são narrativas fantásticas, mas que podem ser retratadas nos dias de hoje, como eu falei pra vocês, né, a história de Ulisses, que fala sobre essa volta dele para casa, essas provações, né, que você pode entender por perseverança, utilizar isso como exemplo, né? Muitas pessoas, na verdade, a mitologia grega, ela é atemporal, né? Ela pode ser utilizada como um exemplo por anos e anos, que sempre vai haver sentido. Então, é uma narrativa atemporal. Passou tantos anos e até hoje a gente retrata a mitologia. Outro exemplo que eu posso trazer para vocês é, por exemplo, a gente pensar no tempo, né? O tempo de forma abstrata, assim, ele devorando um dia após outro, né? Tipo, coisa tão rápida, assim. E a gente pode citar um exemplo aqui, por exemplo, a história de Cronos, né? Cronos ali engolindo seus próprios filhos. Então, pode ser usado também como uma referência para isso. Citando para vocês, né, algumas obras que são mais recentes, a gente pode falar, por exemplo, das Crônicas de Nárnia e do Senhor dos Anéis, né, que são livros, embora sejam narrativas fantásticas, né, de fantasia, eles também vão te ensinar sobre fé e esperança. Assim, quando eu falei lá também no primeiro episódio, né, de que o mito, ele é passado passado para outras pessoas através da oralidade, principalmente, é justamente porque, como ele é passado de geração em geração, quando você conta uma história, por exemplo, do seu filho, do seu filho, do seu sobrinho, não sei, para alguém, do que é uma mentira, é muito mais fácil você retratar, por exemplo, a história do Pinóquio, que é um personagem super conhecido, né? Devido à mentira, que seu nariz cresce toda vez que ele mente. Então, quando você retrata isso através de um exemplo, um exemplo assim, de uma história, né? Que apesar de ser uma fantasia, é mais fácil da outra pessoa entender. Então, o mito se torna importante nisso aí. Já finalizando a nossa aula, eu deixo uma missão para vocês, né? Que me assistiram até o final, para você que me assistiu, que indicou, para que você procure, né, uma narrativa que você queira muito ler, que você tenha muita curiosidade e que você leia, né, ou assista, não sei, veja essa narrativa de outra forma, né? Muito além do que é somente uma fantasia, mas do que eu posso tirar dessa fantasia, de ensinamento, né? O que eu posso tirar dessa fantasia? Então, assim, ficam as narrativas aqui para vocês, alguns filmes que eu indiquei, que vocês podem enriquecer, né, o conhecimento de vocês para a mitologia.
E a mitologia, ela é muito importante, eu vejo isso também, assim, falando de um modo mais pessoal, né? Pelo meu pai gosta muito de mitologia, então eu cresci ouvindo as histórias. E talvez aconteça o mesmo com vocês, ou vocês tenham curiosidade. Então, assim, busquem, né, ler essas leituras da mitologia, muito além do que somente para um trabalho, para não sei, pra fazer uma prova. Então busquem essa mitologia assim de uma forma diferente, né? Vendo o sentido da vida, utilizando ela também como exemplo, né? Como eu já falei pra vocês, o calcanhar de Aquiles, que é o ponto fraco, assim como eu já falei pra vocês a história do Pinóquio. Então busquem procurar ler essas narrativas para que vocês tenham mais referências e mais conhecimentos também. Então, gente, vamos ficando por aqui. Muito obrigada a todos vocês que me acompanharam. Foi um prazer imenso participar dessas 4 aulas com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido, que vocês tenham indicado. E deixa aqui os comentários, se você quiser. Curte também o vídeo, se inscreve no canal. Muito obrigada, gente. Não esquecendo, meu nome é Maria Gabriela. Esse aqui é um projeto da UEA, né, Letras em Rede, ministrado pela nossa professora Socorro Viana, da disciplina de Teoria e Prática da Leitura. Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. E é isso, gente. Esse foi o nosso Terça Mitológica de hoje.